Pronto. Então, vamos para a aula 15 agora. Então, na aula 15 é onde a gente começa, de fato, a introdução ao Node, né? Tá? Então, vamos lá. Então, o que é o Node, né? O Node é uma tecnologia que permite que a gente execute o JavaScript lá do servidor, né? Então, inicialmente, o JavaScript era todo no front-end, né? Todo na parte do cliente. Pela popularização dele, né? Ele acabou... Só vamos pegar e jogar ele também no back, né? Como, até aqui a parte, né? Como tem essa popularidade, ganhou conseguiu essa ascensão, né? Então, o Node hoje é tanto, na verdade, o JavaScript é tanto cliente quanto back, né? Então, ele é open source, ele é cross-plataforma, então pode rodar em qualquer tipo de ambiente. E ele foi introduzido em 2009, né? E de lá para cá ele tem se tornado cada vez mais popular, certo? Então, ele é popular tanto no GitHub, então tem muitos projetos, tem muitas estrelas no GitHub, como, por exemplo, também no Stack Overflow, como, por exemplo, também blogs, como também YouTube. Então, se você quer aprender o Node.js, né, o que não falta é conteúdo para isso. Então, tem a roda aí, gente para ajudar, né? É gente com os mesmos problemas que você e, consequentemente, vagas, né? Eu coloquei essa informação aqui para reforçar que o mercado está lotado de empresas e vagas interessadas em pessoas que sabem Node.js, né? Então, se você tem interesse de entrar no mercado a parte de desenvolvimento web, né? Então, esse é um cara para você ficar de olho, né? Inclusive, já até eu falei, né, do meu colega que trabalha só com Node, em São Paulo, ele tem um salário bem razoável, né? Então, ele basicamente ele só faz a parte do back, ele não trabalha com nada mais que isso, que ele me disse. Então, não faz nada de full stack, é só o back-end com o Node.js. E ele disse que em São Paulo só estão se batendo lá atrás de pessoas que sabem trabalhar com Node.js. Então, tem muita vaga. E até um dos motivos de eu ter também migrado essa parte da disciplina para Node, né? Para ficar um pouco... Não que o Spring não seja alinhado com o mercado, longe disso. Tem muitas vagas para Javazão puro, né, para Spring, mas o Node também tem muita pedida, né, no mercado. E esse curso aqui, essa parte do Node para vocês, é mais um direcional, né? Além para o mercado, também para essas vagas que esse meu colega ele disse que tem lá em São Paulo, né? Então é bem intencional falar de Node.js para vocês por conta disso, né? Porque uma vez que surge uma oportunidade, eu já posso encaminhar, né, os alunos que se destacarem, etc. A disciplina. Então a comunidade é extrema, que comunidade no sentido de ter muito conteúdo, né? Então tem muito tutorial, tem muito vídeo aula, tem vídeos. Se você não quer pagar por um curso, tem na internet de graça no YouTube. Inclusive até coloco os links no final aqui, né? Que aí fica claro que, por exemplo, você ter o seu baseline de Node.js, né? Ao você fazer uma aplicação Node. Então tá suficiente. E a partir dali é estudar, né? Por fora, ver repositórios que estão no Git, ver o que a pessoa está fazendo, boas práticas e etc. Aí isso é o limite, né? Aqui a intenção é, claramente, pessoal, que até reforço que a intenção aqui não é dar um curso de Node, né? Até porque é muita coisa. Né? Tem muitos detalhes, tem muitos middlewares, tem muitos frameworks que você vai acoplar. Então, não é a intenção. A intenção é fornecer o conhecimento básico para vocês conseguirem fazer as primeiras aplicações, né? E já não ser totalmente verde nesse assunto, né? A intenção é essa, do mesmo estilo que a gente fez com o Vue, né?
O Vue faltou 1.500 coisas para falar para vocês, mas a parte mais básica vocês já sabem, né? Então, do mesmo jeito é o aqui para o Node.js. Então, ele é construído na base dele C++, né? E ele utiliza o motor que é a engine V8 do Chrome, que é para fazer essa parte de renderizar, né? entender, interpretar os scripts do JavaScript no servidor e renderizar para a gente. Algumas características do Node, né? Ele é não bloqueante, então uma das principais características dele, né, de ter muitas chamadas assíncronas, né? Ela é totalmente direcionado para isso, né, de você não travar a execução da aplicação com chamadas síncronas. Então, ou acessar um sistema de arquivo, ou acessar um banco de dados, ou, por exemplo, uma chamada a uma HTTP. Então, ele é totalmente direcionado para isso. Ele é orientado a eventos, então tudo para ele é eventos. Então, até a gente vai mostrar um pouco depois de como esses eventos eles são apresentados na plataforma, né? Mas tudo é evento. Ele é leve, rápido, robusto e escalável. Né? Então, ele é essas quatro características juntas. Né? Ele é leve, vocês vão ver que a aplicação dele nada se comparar a uma execução do Spring. Aqui, quando eu vou levantar o Spring, é porque eu estou na máquina relativamente boa. Né? Mas, por exemplo, quando os alunos estavam rodando o Tomcat, né, nas máquinas deles, tinha máquina que era tão lenta que ele estourava o timeout de execução. Então, a tua aplicação nem chegava nem a executar, porque o timeout do Tomcat estava limitado, e pior que não era limitado com um número tão pequeno, era 45 segundos, 1 minuto. E mesmo assim, às vezes o computador estava tão lento que ele estourava esses 45 segundos. Eu não sei se eu falei 45 minutos, mas é 45 segundos, né? Então ele estourava com 1 minuto. Então nem a aplicação nem chegava nem a levantar. E isso é totalmente diferente do Node. É extremamente rápido, né? Robusto, ele aguenta bastante os direcionamentos para ele. É escalável. A gente consegue tanto essa escalável, tanto no sentido de ser expansível, né? Como também no sentido de ser fluido. Aqui tem uma linha do tempo, né, de onde o Node se encaixa. Eu já falei que ele começou em 2009, né? Então, a Web 89, JavaScript, ó, 95/96. E só 14 anos depois, né, foi que o Node ele veio a ascender, certo? Então, 2009. Então, o Node, né, ele usa o NPM, que é o Node Package Manager, que até a gente já falou dele, mas muito pouco, que é basicamente o cara que gerencia todos os pacotes do Node. Né? Então, a gente até já executou ele para instalar o Vue, né? Porque o Vue, quando ele executa ali, né, quando tem um package.json, ele executa em cima também do Node. Né? Então, mas aqui a gente vai fazer a parte do back, né? Então, esse cara é que vai fazer todas as minhas gerações de dependências, também a parte de builds, né? E tudo mais. Ele é o cara responsável por isso. Então, ele é tanto um repositório online, né? Em que eu vou colocando meus projetos Node, de código aberto, como também, né, você pode utilizar ele para linha de comando para interagir com um determinado repositório. Então, você pode instalar o pacote, você pode escolher a versão, você pode fazer o gerenciamento de dependências de determinado pacote. Então, o NPM, ele é tanto um repositório que tu guarda suas aplicações Node. Então, por exemplo, o Matheus pode fazer a aplicação dele, que é uma API que faça alguma coisa, né, que seja, ou faz algum tratamento de alguma coisa, de algum dado, e, por exemplo, o Jefferson pode usar. Então, ele é um repositório. E além de comando para poder fazer instalação e gerenciamento, certo? E aqui tem uma das características, né,
do, do Node em relação a algumas demais tecnologias. O Java, né, na figura do Spring, ele é multithread, né? Então, quando tu quer trabalhar com múltiplos caras requisitando as informações, né? Muitos caras que requisitando, ele tem lá um thread pool, né? Que na verdade que é como se fosse uma série de threads que exatamente aquele lance do pool, né? Que estão escutando essas requisições. Então, esse número de threads aqui de, de uma tecnologia como o Java, esse número de threads ele é limitado, né? Até porque não tem o lance do infinito. Então, ele é limitado. E sempre que a requisição chega no terminal do servidor, uma thread dessa é inicializada, né? Ela pega essa requisição, trata ela como ela quiser e vai lá no banco de dados, ou no sistema de arquivo, né? E essas informações aqui, né? Por que é thread? Porque elas são bloqueantes. Então, esse cara faz um acesso e vai lá no sistema de arquivo. Esse cara também faz um acesso e vai lá no sistema de arquivo. Então, não fica um esperando pelo outro. Só que tem um problema, ele é limitado. Então, se eu tiver mais requisições do que a minha quantidade de threads que eu consigo gerar no meu servidor, vou ter requisições que vão ser o quê? Né? Perdidas ou ficar lá numa fila esperando. Tá? O, o Node ele é single thread. Né? Ele não trabalha com essa ideia de ter essa criação dessas threads. Isso por debaixo dos panos. Tá? Porque ele tem um cara chamado Event Loop, né? E sempre que uma determinada requisição chega no servidor, essas requisições entram numa fila, né, de eventos, e esse Event Loop ele sempre vai tratando esses eventos que acontecem. Esses eventos podem ser tanto do própria requisição, como, por exemplo, da tua própria aplicação que roda no teu back-end. Então, por exemplo, alguma aplicação que tenha como retorno alguma coisa que foi chamada pelo meu cliente, esses também vão sendo alimentados aqui no meio da minha fila de eventos. Então, por exemplo, esse cara fez uma aquisição, que chamou outra, então essa fila vai sendo alimentada também com esses resultados que uma hora cheguem. Né? Então, o que é single thread? Esse event loop. Né? Só que toda essa parte aqui de operações, que também tem que ser assíncrono, né? É feito pelo Node com esse work pool, né? Que ele usa esse async IO, desse libuv. Então, esse cara aqui, ele gerencia as threads internas do sistema. Então, é por isso que também ele não fica bloqueado esperando requisições. Tipo, uma vez que chegou a requisição, ele não vai ficar esperando o sistema de arquivo processar de um determinado usuário. Chegou um outro cliente, fez a requisição, ele também vai tratar. Então, ele não vai ficar um atrás do outro, certo? Então, ele faz isso através tanto desse event loop, né, como do work pool. Então, todos os acessos aqui são não bloqueantes, certo? E o que uma aplicação Node deve ter? Né? Aqui, pessoal, seriam boas práticas de uma aplicação, não só Node, né, mas num todo. Então, algumas delas a gente vai passar, né, a gente vai ter essas noções, mas outras não faz sentido até porque é muito extenso, certo? Então, tem que ter uma estrutura coerente e clara. Então, quando você está criando seu back-end, nem tanto o front-end, mas o front-end a gente já também tem essa noção, criar uma pasta para os componentes, criar uma pasta para as views, criar uma pasta para as rotas. Né? Ali você está estruturando seu projeto, certo? Uma vez que você também está no back-end, você também tem que ter uma estrutura bem definida. Por quê? Porque vai te ajudar a parte de leitura, então vai ter mais claro, né, você entender o seu código, como também, por exemplo, algum colega seu ou alguma empresa que queira ver como você trabalha. Então, por exemplo, se você está lá no seu GitHub, você tem um repositório para mostrar seu Node, né, seu portfólio, está lá tudo misturado, o pessoal não vai nem olhar seu código. Né?
Então, tente ao máximo estruturar, e também é uma das intenções também dessa disciplina, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso, né? Então, tentem fazer ao máximo para que ele seja reutilizável, modular, né? E tudo seja bem separado nessas estruturas, de tal forma que seja fácil de compreender o que você fez, né? Fácil de debugar e manutenção. Então, uma vez que, por exemplo, eu quero algo bem específico, eu quero trabalhar com a parte aqui do controlador, da rota, então eu já sei onde eu tenho que ir. Eu não preciso sair procurando em toda a minha aplicação. Eu vou só um local específico, né, para o que eu quero. Uma aplicação é bom também que ela tenha testes automatizados, né, e também mecanismo de login. Então, aqui, por exemplo, quando você está na fase de desenvolvimento, né, você vai logando tudo que você vai fazendo. E também que você tenha teste, por exemplo, quando for usar de, sei lá, entrega contínua da vida, né? Eu jogo lá no meu Jenks e ele já executa todos os meus testes, que seja. Então, aqui já está um pouco mais para DevOps, né? Então, ter os testes automatizados para subir uma determinada versão. E empregar o que você tiver de melhor, tanto na programação, como, por exemplo, né, os princípios de desenvolvimento, né? Saber como é que... O VS Code, ele facilita bastante a nossa vida, porque ele já entrega tudo para a gente dar um Ctrl S, ele já indenta tudo, né? Já faz tudo direitinho, já coloca ponto onde tem que, ponto e vírgula onde tem que ter. Então, emprega o melhor desenvolvimento, melhor programação e também use bibliotecas modernas, né? Minha dica. Ei, Amada. Oi. Tira uma dúvida. É porque eu não lembro de ter visto isso no Git, na aula que tinha no GitHub, né? E eu queria saber o seguinte, porque quando a gente vai trabalhar em projetos, né, tipo para empresas, você normalmente não faz as mudanças no que está lá, né, colocado. Branch Master. Aí depois tu pode mostrar como é que cria, tipo, não, eu acho que é como se fosse um servidor próprio, algo assim que a galera utiliza. Não, o que o pessoal costuma fazer, né, é fazer uma branch de desenvolvimento, ou então uma branch, por exemplo, de feature, né? Às vezes, até no NPDS, a gente faz uma branch para uma determinada issue. Então, issue 10. Então, eu faço a branch da issue 10. Aí, uma vez que eu resolver essa issue, né, porque ela tinha que ter, todos os códigos, todas as bibliotecas, etc., eu posso, se ela tiver ok, né, eu posso mergear com a minha branch master. Então, a minha branch master, por exemplo, seria a minha branch que tinha aquela antes, mais a feature criada para essa issue. Então, geralmente o pessoal faz isso. Então, conserva a master, porque a master é a branch, né? Até o pessoal chama, até hoje está com a ideia de ser main, né? Lá no GitHub. Seria a tua branch principal, a master, né? E é nela que, por exemplo, sempre quando for clonar um projeto, é ela que vai ser baixado de cara. Se você não passar nenhum tipo de informação para isso. Então, o que a gente entende como a branch master, né? A branch mais estável do teu repositório, né? E a partir dela que você pode fazer os seus forks, etc. Entendeu? Entendi. Aí depois você quer que eu mostre alguma coisa? Tipo, só porque você tocou nesse assunto, né, Boas práticas, essas coisas. Beleza, depois então vou fazer um videozinho, né? Aí exemplificando como é que a gente pode fazer essas branches auxiliares. Aí depois fazer um merge. Tranquilo? Até o próprio Git hoje, cara, já dá esse suporte para fazer esse merge. Então é bem interessante o próprio GitHub. Vamos lá. Então, essa é a ideia, certo? Então, é bom que siga, né? Não todos, né? Mas aqui são as boas práticas, né? Tranquilo? Então, dito isso, né? A gente entra no nosso primeiro padrão, que eu vou mostrar para vocês,
padrão de arquitetura, né, um padrão arquitetural, que é o MVC ou Model View Controller. Né? A gente sempre escuta falar desses MVC, mas às vezes a gente nem sabe o que nós estamos tratando. Né? O que é o lance do MVC? Né? Como o próprio nome já diz aqui, é um padrão arquitetural. Então, tem uma relação direta com a arquitetura da tua solução. Certo? Então, a ideia é que você separe muito bem o que cada código do seu projeto faz. Certo? Então, seriam 3 camadas totalmente independentes. 3 por quê? Porque são 3 caras aqui, né? Então, uma camada para modelo, uma camada para visão e uma camada para controlar ou controller. Né? Então, qual o grande lance do MVC? Né? Como eu tenho uma camada responsável só pela parte de... Começar aqui pelo view. Né? A parte só para o view, a tradução dele, visão. Então, seria um cara específico só para tratar a parte de mostrar os seus dados. Né? Para a gente aqui, no caso, vou fazer um MVC no meu projeto back-end, nem faz muito sentido o view. Por quê? Porque a nossa visão não está no back-end, a nossa visão está no nosso front. Né? Mas nada impede, por exemplo, de você colocar algumas páginas no teu back-end que façam relação à tua visão. Né? Então, o view seria o que é mostrado do estado. É ele quem mostra o estado dos seus dados. Né? O modelo é o que está representado pelas regras de negócio da tua solução. Né? Então, é ele quem vai pegar os dados oriundos de um controlador e vai processá-los e persisti-los. Né? Então, ele funciona assim. Né? Uma visão, que é o que está sendo mostrado. A partir dele, né, vai vir uma determinada requisição para o controlador. O controlador é um cara que é intermediário entre o meu modelo e a minha visão. E esse cara, que é o controller, ele é o responsável por entregar essa requisição oriunda a partir do meu view para um modelo. Né? Então, ele é apenas um direcionador. Né? Então, uma vez que ele controla e manda, então aqui é aplicado as regras de negócio, persistências, o que for, e esse cara é refletido na minha view. Né? Então, essas 3 camadas sempre estão conversando. Chega o input aqui, que é intralegado. Na verdade, o input parte daqui, é delegado para o meu controlador e entrega para o meu modelo. Aí esses 3 caras ficam interagindo. Tem até aqui uma imagem para mostrar para vocês. Consequentemente, se eu tenho um cara só para mostrar, um cara só para controlar, um cara só para operar com as regras de negócio, está totalmente desacoplados. Né? Então, reduz o acoplamento entre esses 3 caras. Por quê? Porque eu posso ter várias visões, posso ter vários controles, posso ter vários módulos. Então, não fica tudo junto. Consequentemente, facilita a manutenção. Então, se eu vou trabalhar com só a parte da visão, tanto faz como está feito o meu controle, eu vou trabalhar só aqui. Tanto faz, por exemplo, como está feito o meu controle em relação ao meu modelo, porque ele só vai direcionar para cá. E também tanto faz, por exemplo, como é que está feita a minha visão se eu for trabalhar só com as regras de negócio. Então, está tudo muito bem separado. Né? E até por isso que funciona, né, quando a gente vai lá para essa separação do front-end para o back. Né? Por exemplo, deixa eu ver aqui quem é que está online. O Luiz poderia fazer o back e o Jefferson front. Cada um faz na sua casa a sua entidade e depois só junta. Por quê? Porque, por exemplo, o Jefferson está fazendo a visão e o Luiz aqui mais na parte de controlar e jogar no modelo. Né? Então, pode ser muito bem separado. Consequentemente, reutilização em outros projetos. Né? Então, posso me aproveitar do que já foi feito. Então, aqui fazendo analogia, né? Se não ficou claro ainda, né, os inputs, eles vão chegar no controlador, né? Então, teve uma ação lá no view, na minha visão, né, teve uma interação, cliquei no botão. Então, aquela clicada de botão, ele gerou alguma ação. E essa ação chega aqui no meu controlador. Certo? Ele delega sempre o input, processar e mostrar, né, a saída. Então, o controlador, o processamento é exatamente o meu modelo. Então,
tudo que vai ser processado, né, validado. E aqui a minha saída. Então, a visão mostra o que foi processado aqui no meu modelo. Então, aqui tem uma visão também, né, uma ilustração. Então, imagine que eu tenho aqui uma determinada aplicação, né? Então, essa aplicação, apertou um botão, gera uma requisição, certo? Então, essa requisição, ela chega no meu controlador, esse controlador delega, né, demanda os dados aqui para o meu modelo, ele processa, valida o que for, né? E, consequentemente, esse modelo, uma vez que ele terminou, ele pode delegar novamente para o meu controlador, e esse controlador envia para uma determinada visão que vai apresentar esses dados aqui para o meu navegador, certo? Então, aqui na visão, ele reflete todos os dados que estão aqui no meu modelo, né? Então, se eu tenho os recursos com o carro, que seja, então os dados estão aqui, né? E esses dados vão vir do controlador e vão ser apresentados aqui na minha vista, né, na minha visão, certo? Então, o fluxo é esse. Clicou no botão, gera requisição aqui para o controlador delega para o modelo os dados, né? Realiza os processamentos, persistência, o que for, ele retorna, né, esse pedido, e esse cara direciona para uma visão e renderiza aqui no navegador. Então, as três camadas muito bem separadas. Certo? Alguma dúvida aí no MVC? Você já tinha visto esse padrão arquitetural? Ficou claro, Matheus, aí? Mais ou menos. Quer que eu repita alguma parte? Deixa eu tentar recapitular aqui. Então, a view, sempre a visão, certo? É o que é mostrado, são os próprios dados em si, o reflexo do que teve nos dados. Ó. Até aqui, ó, o HTML, XML. Então, aqui seriam meus dados, né? Vão ser mostrados aqui na minha tela do meu navegador, que aqui seria o front, certo? Como assim dizer. Então, uma vez que teve, por exemplo, aqui, sei lá, uma chamada AJAX, né? Então, essa requisição ela chega no meu controller, sempre. Esse cara aí sempre está no meio de campo, né? E esse cara sabe tanto onde é que estão as visões, como onde estão a parte de processar, né? Então, os dados vão vir para cá, a requisição, pode vir com dados, né, claro. Vamos supor que é só um GET, então o GET vai mandar o retorno para cá, né? Então, ele traz os dados. Vamos supor que é um post, então chegou aqui um post, então chegou um post, então tem que saber o endereço e traz dados, né? Uma vez que trouxe os dados aqui para o meu controlador, ele direciona para algum local. Por quê? Porque esses dados, por exemplo, têm que ser persistidos no MongoDB, que seja. Então, vai ter a validação, aí verificar todos os dados, persistiu, jogou no MongoDB. Então, aqui, o meu modelo, além dele persistir, ele pode, por exemplo, retornar por exemplo, um snapshot do que foi colocado, né? Então, vamos supor que veio produto, né, daqui, o formuláriozinho que tu preencheu, vem um produto. Esse cara vem com nome e preço, né? Então, uma vez que ele vem com nome e preço, ele joga aqui no meu modelo, né, que ele identifica aquele modelo, e salva no banco de dados. Então, salvou o produto. Então, o produto agora, além do nome e do preço, ele tem um ID, porque ele está salvado no banco de dados, né? Uma vez que ele tem o meu nome, preço e ID, ele formou um objeto produto, ele vai e retorna aqui para o meu controlador a resposta disso. Uma vez que ele tem esses dados, né, do produto, ele direciona não para cá, né, mas para a visão que vai refletir o que vai aparecer no meu front. Então, do controlador vem para a visão, e da visão mostra no meu navegador. Então, elas são bem separadas. Então, controla, né, modela, né, faz a parte de persistências,
e visão. Visualize. Ficou mais claro agora? Sim, sim. Beleza. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Luiz, Jefferson, Leimar, Alejandro, Eduarda. Beleza. Dito isso, né, vamos agora para a parte prática. Não dá tempo ainda de fazer alguma coisa. Então, para você instalar, né? Então, já mostrei para vocês instalarem o Node, né? Por conta do Vue. Então, mesmo os links, né? Então, se você não... Com certeza vocês já fizeram, porque fizeram a prática, né? Então, a mesma instalação. Então, eu uso o Node.js. Então, eu coloquei aqui o link, ou aqui pelo Git, certo? Então, no terminal, vamos lá. Vamos aqui para o terminal. Vai fazer o seguinte. Então, criando o nosso Hello World, né? Você vai criar uma pasta. Você pode criar o nome que você quiser. Por exemplo, né? MKD Matheus. Então, tá aí nossa pasta. Matheus, certo? Então, entrei na pasta Matheus. E para tu criar um projeto novo, é simples, né? Tu pode tanto usar algumas ferramentas, até algumas ferramentas que criam isso aqui de maneira até mais automatizada, com algumas estruturas já criadas, algumas dependências, mas o que eu vou criar bem da maneira raiz. Tá? Então, é npm init. Se você passar um traço y, ele nem pergunta mais nada, ele já vai criar no padrão que ele já tiver lá definido. Então, npm init espaço traço y. Então, o que ele vai criar aqui? Né? Ele vai criar um package JSON. E é esse cara que tem todas as minhas dependências, todos os meus scripts, tem tudo, né? As descrições. Então, se eu der uma ls aqui, então tá o package JSON. Então, para isso agora, a gente vai começar com o Visual Studio Code. Então, tá aqui ele. Então, tem o nome, versão, descrição. Aqui o nosso arquivo principal. No caso, a gente nem tem um arquivo ainda. Alguns scripts, né? Palavras-chave, o autor que fez isso, licença. Então, aqui é a maneira mais padrão de criação. Certo? Então, para esse exemplo aqui, né, que já é um exemplo bem prático, quero mostrar para vocês, já bem útil, eu vou utilizar duas dependências. Né? Uma delas é o nosso próprio framework, né, que é o Express, como também o nosso a ferramenta de dependência, que é o Nodemon. Né? Nodemon. Então, o Express, né, é o cara que veio para facilitar e já criar toda a estrutura do web mesmo, porque você pode rodar scripts Node. Deixa eu até mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, a index.js, soli.log, que nada mais do que JavaScript, né? Então, sei lá, Hello World. Então, eu posso vir aqui, tá Node, index. Então, se eu boto o Node, né, passo o nome do arquivo, então ele vai interpretar esse arquivo. Certo? Só que a intenção aqui é já criar uma aplicação, né, para que vocês possam utilizar ela e seja do tipo REST, né? Então, essa aplicaçãozinha ela vai fazer tudo isso, esse Hello World. Né? Criar uma aplicação REST, né? Vocês consigam fazer a persistência em memória. Então, é por isso até que a prática da atividade 4 é com a parte de persistência em memória. Né? Então, o Express é o framework mais padrão aí do Node.js, né? E ele dá todo esse suporte para a gente. O Nodemon, ele é uma ferramenta, né? Tem o desenvolvimento,
em que tu não precisa ficar mandando executar aqui, node index.js. Ele já fica escutando. É muito parecido lá com a ideia do Tomcat, né, que já tinha aquele reload. Então, ele já faz o reload, né, em tempo de execução. Então, para instalar essas dependências, são simples. É só dar um npm install o nome da dependência. Então, express e o node. Beleza? E é isso. Ó. Quando eu coloco as dependências, né, ele começa a criar aqui meus node módulos. Né? Exatamente das coisas que eu mandei baixar. Também ele já cria esse package lock JSON, né, que é pegando todas as dependências que ele precisa em relação às que eu coloquei e algumas configurações. Então, ó, ele já trouxe para cá as dependências, não ele vai baixar a última, né? E aqui já está ganhando forma a meu estrutura do package JSON. Então, no lugar de eu usar um node, né, eu uso um node. Perceba, ele fica aqui escutando. Então, eu não preciso ficar restartando constantemente meu servidor. Ele já faz esse reload para mim, certo? Então, como não tinha mais nada, né, ele morreu. Só que ele vai ficar esperando aqui alguma ação. Então, se eu fizer alguma modificação, então não é hello Matheus. Salvei. Então, já faz o quê? Hello Matheus. Então, não precisa ficar restartando o servidor. Certo? Só alguma dúvida até agora? Da criação, do package JSON, das dependências? Beleza. Já tinha mexido com Node, Matheus? Só bem básico. Bem básico, né? Beleza. Pronto. O que a gente vai precisar aqui, né? Aqui agora já dando uma cara, né, pro projeto. Então, a estrutura padrão, pessoal, é sempre, né, colocar uma pasta de source na raiz. Por quê? Porque essa pasta é onde ela vai guardar os nossos arquivos JS. Então, já vou direto dentro dela, né? Então, aqui ficam as estruturas, né, as definições. Aqui ficam as coisas que foram baixadas e aqui ficam os códigos. Então, aqui está index.js, né? Só que eu vou trocar essa index para app, né? Para fazer referência à minha própria aplicação. Beleza? Então, ó, até coloquei aqui para vocês. Então, criar source e na source faz a app. Então, a app aqui para mim vai ser uma espécie de uma main. Então, aqui onde vai ficar concentrado todas as configurações principais a nível de código da minha aplicação. Então, aqui onde eu vou puxar as rotas, aqui onde eu vou criar o servidor e etc. Você pode também modularizar isso, tem gente que cria um arquivo só para o servidor. Ó, Matheus, aqui é aquela tua dúvida lá do start. Em PM start. Então aqui, ó, no meu package JSON, para facilitar a nossa vida, e para eu não precisar, né, colocar ficar dando nódemo lá no começo, né, e também nem especificar a porta, eu posso criar um script, né? Aqui na minha tag de scripts, no meu package JSON, com o nome que eu quiser. No caso, estou dando start, né? E aqui eu defino como é que vai ser esse script, né? O que, é que ele vai rodar. Então, por padrão, aqui para mim, ele vai rodar o Nodemo, vai procurar o arquivo app.js na pasta source, eu já tenho ela aqui, e aqui a porta onde vai rodar o Node,
não a aplicação, né? Vai rodar um Node, que é o ambiente em que vai ser executada a aplicação. Então, agora eu venho aqui. Então, vamos lá. Então, no lugar de dar Node, index, etc., dá o npm start. Tá? Então, o mesmo comando que eu daria aqui no terminal, agora eu substituo por npm start. Ele continua executando, né? Que eu pedi para ele executar, no caso, hello Matheus. Alguma dúvida? Só se vocês tiverem, vocês falam, né? Porque senão começa a jogar conteúdo aqui. Agora eu entendi, porque quando eu precisei no fórum, depois daquela aula, os caras falavam que era para encurtar mais, para você não precisar colocar coisas a mais. Uhum. Pois é, no caso encurtou, né? E no lugar de eu botar um scriptzão grandão, dou só um start. Pronto, e aqui é onde a gente começa de fato a criar o servidor, certo? Para a gente fazer isso, aqui no seu app.js, você vai fazer as seguintes importações, né? Então, lembra que eu coloquei a dependência do Express, né? Então, tá aqui ela. Então, vou puxar, né? E vou criar aqui uma constante com o nome Express. E o padrão do pessoal que cria a aplicação Node, né? Criar um app que recebe esse Express, certo? E aqui eu estou definindo uma porta, né? Para que eu rode a minha aplicação. No caso, eu estou definindo a porta 3000, certo? E o que mais que eu preciso? Botar o meu app, que é o meu próprio Express, para escutar essa porta. Então é só você vir aqui, ó. Você pode definir, né, algumas coisas nos comentários. Aqui vai ser a parte do servidor. Então, esse app vai escutar a porta 3000, né? E aqui tem uma função usando do array function, né, sem parâmetros, vai executar essa função aqui, que é só para logar alguma coisa. Ele vai logar o quê? Exemplo, app, listening, at, localhost e a porta, né? Então, se você, por exemplo, quiser passar um parâmetro, né, e mostrar junto, por exemplo, de uma string, ou você faz uma concatenação, né, ou faz assim direto, que aí ele consegue mostrar, por exemplo, no meio, você precisa fazer concatenação. Então, aqui é só um jeito de como você faz isso. Perceba que não é uma aspa simples, né? Essa aspazinha aqui é tipo uma, acho que é apóstrofe, né? Esse virado. Crase, né? Tipo uma crase, na verdade. Beleza? Então você pode logar o que você quiser ou não logar nada, né? Você pode deixar só a porta. Então, quando eu venho aqui para o meu servidor, né? Então já mostra, ó, que está escutando, né? Então já foi a aplicação já foi criada aqui. Então foi na porta 3000. Então o Node roda na 8081, né? Porque é um ambiente de execução, e a aplicação roda na 3000. Então tem essa distinção. Então, porta 3000, eu já sei que funcionou. Certo? Não tem nada aqui, até porque eu não estou mandando mostrar nada, né? Só criei o servidor. Certo? O que mais? Aí a gente vem para as partes, né, de estrutura. Então, além dos sources, né, o que eu preciso numa aplicação? Eu preciso que uma aplicação ela tenha rotas, né? Então, o próprio Express, ele traz as rotas para a gente. Então, ele tem um componente chamado router, né? Bem similar ao router lá do Vue, certo? Em que ele tem as mesmas ideias, né? Então, aqui no caso, ele usa os métodos do HTTP, né? Então, o router, que é um método do HTTP, no caso seria um GET, para onde? Aqui seria o caminho, né? E uma determinada função que eu quero executar nesse caminho. Então, no caso, essa função ela tem uma requisição e tem uma resposta. Então, se você lembrar lá do servlet, é a mesma ideia, né? Então, tem um cara que mandou a requisição e um cara que vai responder a essa determinada requisição. No caso, o que eu estou respondendo? Estou respondendo só para ele mandar alguma coisa,
caso ele mandar um string. Você pode, por exemplo, mandar um JSON, você pode, por exemplo, mandar um código, um status code de resposta, e assim sucessivamente. E para esse arquivo que eu estou criando, né, o que eu fiz aqui? Ó? Não sei se vocês perceberam, mas cada cabeçalho aqui desse slide ele faz referência a um arquivo, certo? Então, o app.js é para vocês justamente se orientarem. Aqui seria o routers barra index.js. Então, aqui seria uma pasta, um arquivo. Certo? E para esse arquivo, eu vou mandar exportar esse roteador que eu estou criando. Certo? Então, o padrão dele vai ser sempre retornar ele. Então, vamos lá. Então, estou copiando aqui. Então, dentro do source, certo? Você vai criar um routers, que vão ser várias rotas, né, que você pode criar. Dentro desses routers, eu vou criar um index.js. Dentro desse index.js, né, o express, o roteador do express, o caminho e o que eu quero que execute nesse caminho. Certo? Por fim, eu mando exportar. Beleza. Agora no app, né, volto aqui no app, e faço essa devida importação e mando utilizá-lo, certo? Deixa eu fazer aqui na mão. Então, você vai fazer o seguinte. Routes, const index, sem igual ao require, ponto, routes, barra, index. Então, ele já acha. Então, quando eu salvo, ele já bota também o ponto vírgula. E aí entra um outro conceito aqui do Node, né? É a ideia dos middles. Certo? Funções middles. Qual é a ideia, né? Quando eu passo um determinado cara, né, com um parâmetro para que esse meu app usa, né? Esse user aqui, ele pode receber vários parâmetros, né? Aqui no caso, eu estou pegando uma rota, né, e passando esse meu index. Mas ele pode usar, por exemplo, um determinado módulo, pode usar uma determinada criação de algum módulo que você criou mesmo, interno seu, ou então externo, de tal forma que isso aqui vai interceptar, né, as determinadas usos da tua aplicação. Então, sempre quando tiver uma determinada requisição, né, então esse cara aqui vai ser, né, no caso, chamado para a gente. Então, internamente, ele já está configurado que chegou uma requisição, no caso, para cá, ele já apontar para esse cara que é um roteador, certo? E fazer os devidos ajustes que ele tiver que fazer. Beleza? Então, ele está usando, né, essa ideia aqui desse componente. Então, o middleware é um cara que fica intermediário entre a aplicação, né, e, no caso, a aplicação requisição, né, e a aplicação do back-end. Então, ele vai intermediar todas essas ligações, essas comunicações. Né? Então, sempre quando tiver, por exemplo, uma requisição aqui no meu sistema, né, essa aqui, no caso, não, porque ele já vai cair aqui. Mas quando tiver outras coisas que a gente vai acoplar, ele vai passar por todo mundo, né, para fazer os devidos ajustes. Tá? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com JSON, estou recebendo JSON no meu back-end, então vai ter um cara só para filtrar isso. Né? Então, os middlers, eles vêm nesse sentido. Né? Interceptar o que está chegando na aplicação do back-end. Beleza? Eu coloquei esse carinha aqui a mais, né? Seria o cara passando not found. Então, por exemplo, se eu tiver N rotas aqui no meu back-end, né? Mas nenhuma dessas rotas casa com as que eu coloquei, ele vai cair aqui, né? E vai retornar um 404. Perceba que é aqui onde eu mando o meu status code, né? Ele vai retornar como resposta, né? Perceba que é um objeto. É um objeto.
o status code também. No caso aqui, esse status code aqui não tem relação com esse status code. Aqui é o que ele já vai retornar por padrão quando fizer a requisição. Aqui é o objeto que tu está retornando. Então, por coincidência, também ele tem um status e tem um nome, um erro que faz referência a esse not found. Aqui pode ser o objeto que você quiser, certo? Então é isso. Se não casar nenhuma rota, cai aqui. Então o inicial dele vai ser o barra. Então sempre que cai no barra, cai no index. Caiu no index, ele vem e entra aqui nesse módulo, né? Nesse módulo tem um barra para cá, mas poderia ter um outro nome aqui, seria um outro nome, né? Que aí ele só ia enxergar se fosse a partir desse outro nome. Então, eu vou fazer aqui o teste para vocês verem. Então, ó. Então, se eu der aqui um Enter. Ó. Colocar o host 3000, certo? Eu dou um Enter. Então, deu um Enter. Entrou, então mostrou o index. É exatamente o que está aqui, ó. Certo? Poderia ser aqui Anderson Almada. Então, dou um Enter aqui novamente. Anderson Almada. Né? Almada, mas eu não quero que ele caia exatamente quando sai aqui na raiz. Eu quero que ele caia só quando tiver a Almada bem aqui. Certo? Então, o primeiro arquivo, ele sempre vai cair no barra. Então, se eu der um Enter bem aqui, ele não acha mais. Por quê? Porque não foi mapeada essa rota para cá. Né? Então, o que ele retorna? Status 404, erro, not found. Certo? Deixa eu até mostrar aqui um negócio para vocês. Até para não ficar uma dúvida desse 404. Aqui já. Então, vou pegar aqui uma rota, vou apontar para cá. Certo? Então, se eu der um send, ele dá um 404 not found, que é exatamente o que eu queria. E percebo que o status dele é o 404. Então, se eu pegar bem aqui, dizer que não é mais o 404, mas o 403, né? Vou dar um send. Então, aqui fica o 403. Certo? Então, aquele status faz referência ao próprio status code. E aqui é a do objeto. Não tem nada a ver. Não tem uma relação. Certo? Beleza? Então, o Almada, não quero que aqui seja index. Eu quero que ele comece com um A. Certo? Então, se eu der um Enter, ele não acha. Se eu der um barra A, ele também não acha, porque não tem nada para cair no barra. Então, eu tenho que dar um barra Almada. Agora ele acha. Certo? Ah, não quero que ali seja o barra A, quero que seja o praça, porque eu nem testei. Aqui é o not found. E agora Almada. Não, Almada. E esse é o sistema de rotas do Node, certo? Do Express. Beleza? Alguma dúvida? Ficou com dúvida, Matheus? Chegou a usar o router? Não. Quem mexeu mais com essa parte na época que eu trabalhei com isso foi o Leymar. Eu só peguei por base mesmo. Mas deu para entender agora. Massa. Pronto, então tá a nossa rota. Agora a gente vai criar uma rota que de fato vai fazer sentido a nossa aplicação. Essa foi mais para mostrar para vocês como é que faz, né? Então a nossa rota aqui, você pode até deixar, definir alguma coisa, né? Sei lá, o Hello World do meu projeto. Agora eu vou criar uma rota que de fato vai existir, que vai ser do product route.js. Então, eu gosto de manter o padrão. No caso, essa aplicação aqui que eu quero fazer para vocês, de API, ela vai ser baseada em produtos. Um produto tem um nome, tem um preço, certo? Então, eu gosto de manter o padrão, tipo o nome do recurso, traço,
o nome da estrutura onde ele está definida, certo? Então, aqui em plural, né, aqui em singular. E aqui o nome do recurso. Até porque eu consigo me guiar quando eu estiver aqui em cima. Certo? Então, a mesma estrutura, né? Express, router, e aqui começa a definir as rotas do produto. Certo? Para as rotas do produto, né, esse 201 aqui foi mais para ilustrar, né? A mesma ideia aqui do 404. Então, aqui foi para ilustrar, para dizer para vocês como é que faz, só que ele não é ainda nem o que eu pedi para vocês como atividade, né? Mas eu vou pedir como projeto também. Agora retorne os status codes, não na entrega 2, né? Mas nas futuras entregas, tanto de atividade quanto de projeto. Então, vou deixar aqui por enquanto. Então, requisição, então, resposta. Para essa requisição, né? No caso, eu nem estou tratando a requisição, estou tratando só a resposta. Para essa resposta, perceba, eu não estou mais mandando um send. Então, não é um texto bruto, mas sim um JSON. Então, de cara, né, eu já digo que o que eu estou retornando é um JSON para a minha aplicação. Então, esse JSON, né, ele está estruturado com ID, né, name, Anderson. Então, aqui é a mesma estrutura do JavaScript. Dois pontos, etc. Então, bem simples. No caso aqui, você não precisa passar, né, os aspas duplas. Então, passa só o campo, dois pontos, valor. Né? Bem parecido aqui com o view. Então, a mesma ideia. Então, vou vir aqui no app. Né? Então, const. Então, o grande lance de modularizar, pessoal, é isso. Ó. E aqui eu trabalho só com holds. Então, aqui resolve só a parte de roteamento. Aqui é a parte estrutural da minha main. E depois vai ter uma parte só para o controller, vai ter outra parte só para o modelo, e assim sucessivamente. Product. Query. Holds, product. Holds. Além do index, né, eu vou usar o product. Só que, claramente, não é na mesma rota, né? Porque senão eles vão bater cabeça. Então, aqui eu defino a rota dos meus produtos. No caso, eu vou usar aqui no plural. Então, barra cai na index, products cai na product. E no product route, eu estou tratando só o método do get, certo? Vamos lá. Então, aqui, tomada. Não tem mais, né? É só o barra. Então, cai na index, hello world. Estou botando na products. E caiu no get lá, ID name, Anderson. Tá? E assim você vai brincando com as rotas. Tá bem tranquilo. Certo? Bem tranquilo. Beleza. Aqui está o que eu fiz agora, né? Essa importação. Aí agora a gente vai para o controlador, certo? O controlador, como eu falei lá na parte que eu estava falando da parte de fundamentação, é o cara que recebe as requisições. Então, o que você vai fazer, né? Então, você vai criar aqui um controller, uma parte chamada controller, controllers, com todos os meus controladores. Você vai criar o seu product controller JS. Certo? Nesse product controller JS, né, ele vai ter exatamente, aqui no caso, export get. Né? Eu estou importando, né, eu vou exportar, na verdade, no meu controlador, os métodos que eu quero. Então, aqui seriam os métodos que eu estou criando dentro do meu controlador, né? Então, nesses meu módulo, eu estou criando esses carinhas aqui. Então, aqui é o que eu defini, certo? Então, estou exportando ele. O que eu vou exportar, Almada?
exatamente o que está aqui no meu roteador, certo? Então, essa função, né, que estava no meu roteador todinha, né, eu vou trazer aqui para o meu controller. Então, o encadeamento aqui lógico é o seguinte, né, é aplicação, roteador, controlador. Então, as rotas, né, é quem define aonde, a partir da tua rota, tu vai chegar no teu controlador. Então, perceba que isso aqui, pessoal, que eu quero modularizar, né, estruturar, né, para não fazer tudo acoplado, tudo junto. Beleza? Então, aqui, pronto, o controlador está definido. Né? Perceba que é exatamente o mesmo conteúdo. Então, no meu router, eu tenho que importar esse cara, const controller, product, controller, sem igual a query. É ponto, ponto, por quê? Porque eu tenho que voltar, né? Tenho que subir para depois entrar. Então, ponto, ponto, é barra, controlador, product controller. Tá? E esse carinha aqui, ele entra aqui, ó. Controller.get. Então é isso. Então chegou no roteador, caiu bem aqui, chama o que tiver nesse controlador, nesse método get. E ele tem o quê? Tem exatamente as requisições e as respostas que eu vou tratar. Certo? Beleza? Então aqui está a modificação que eu fiz. Certo? E aqui, né, a gente entra na ideia do modelo. O que eu vou mostrar para vocês não é um modelo propriamente dito, como ele tem que ser. Se você lembrar do modelo que eu falei, ele tinha a parte de regra de negócio, persistência. Né? Como a gente não está trabalhando nesse nível ainda, e o Mongo tem um cara só para trabalhar com essa parte de esquema, né? Então eu vou me restringir ao modelo aqui, como sendo a parte em que alguns caras chamam de domínio, né? O domain. Que é basicamente o esqueleto que vai ser o meu produto, né? Então, nas versões mais novas aí do Node, você consegue criar a ideia de classe realmente com JavaScript, né? Então, tem construtor, tem método, etc. Então, esse cara vai vir para cá. Eu vou criar aqui meu modelo, certo? Não. Seus módulos. Módulos, eu vou criar meu product model. JS. Então, o que ele tem? Tem um nome, é o que eu vou passar aqui como construtor dele, como parâmetro, e o preço. Certo? Então, eu vou exportar, né, o produto. Então, sempre quando eu requerer, né, esse cara já vai achar o meu produto. Por enquanto, não precisa mexer com nada dele. E aqui entra no outro conceito, que é o dos services. Né? Então, deixa eu mostrar para vocês. O service também eu criei ele como sendo um arquivo, né, que você vai utilizar. E também vai ser aqui no source. Então vai ser os services. Dentro dos services vai ter um product service. Então, o que tem nesse service, amado? Esse cara aqui, para a gente, nesse momento, né, ele vai ser o cara que trata as regras de negócio. Né? Se você perceber, o que esse cara é? Ele é um cara para trabalhar a nível de persistência em memória com arrays. Né? Então, ó, o meu service. No caso, depois vai aparecer um repository, mas é cena dos próximos capítulos. Então, deixa eu só fazer aqui um overview de como seria, né, a estrutura. Então, eu tenho a minha aplicação,
A minha aplicação ela tem rótulos. A partir dessas rótulos, eu entro nos meus controladores, são os caras que recebem essas requisições. Então, entrou nos meus controladores, então o cara que controla recebe as requisições, e esses controladores, eles direcionam minhas requisições para serviço. Então, os serviços é quem recebe essas requisições, e essas requisições são tratadas lá. Então, você pode validar os parâmetros de entrada, você pode fazer manipulações, verificar quantos caracteres são determinado string. Então, toda a parte pesada, né, de regra de negócio, você trata no seu service. Então, ele é o cara das regras de negócio. Né? E uma vez que você vai persistir, quando a gente tiver com o banco de dados, aí seria o nosso repository. Né? Junto com o meu modelo. Então, o modelo, né, o modelo do pronto ao pé da letra, né, como é que ele seria? Ele seria tanto a parte de regra de negócio como a persistência. Então, você teria acoplado os services junto com o meu repository, junto com, por exemplo, um modelo, né, de domínio. Né? Só para tentar mapear, fazer uma analogia com aquela imagem lá que eu mostrei do MVC. Né? Controlador mesmo, para a gente a visão, né, está sendo os dados que são exportados na minha API, que no caso vai ser mapeado pelo meu front, e o modelo seria esses três caras aqui, né? Modelo, service. Aí, se tivesse um outro cara, seria o repository. Mas, para esse momento, né, eu estou mostrando só a parte de domínio, né, e a parte de regra de negócio. Então, service. Então, o que tem aqui dentro? Ó, vamos lá. O construtor. Ele tem os produtos. Os produtos, o que ele é? Um array. E ele tem um ID aqui que vai ser o cara para simular a ideia de que é um banco de dados, né? E toda vez que eu colocar um elemento, ele soma mais um nesse ID. Então, aqui seria a referência de ID no meio da minha aplicação. Então, se eu tenho um método add, ele recebe um produto, certo? Esse produto, claramente, vai ser esse mesmo cara aqui, né? Mas vamos lá. Então, o que ele faz? Para essa variável aqui, ID, para esse atributo, ele vai incrementar 1 e pegar os dados do produto, que no caso ele não tem ID, por quê? Porque ele vem só o nome e o preço. Então ele vai pegar o ID e vai passar para esse ID exatamente esse carinha que eu acabei de incrementar, que é esse daqui. E vai pegar o meu array de products, né? E vai dar um push nesse array. Então vai colocar esse elemento. Então, chamei o add, incrementa 1, adiciona, coloca no array. Se eu der um get all, é basicamente retornar o array. Se eu der um get by ID, vou passar um ID como parâmetro. Certo? Então aqui, pessoal, basicamente é uma função do JavaScript para trabalhar com array. Né? Então procura, né, um ID de todos os produtos que seja igual a esse ID aqui. Então, se tiver, retorna. Update, né? Para fazer o update, se você lembrar lá da aula de REST, né, eu preciso passar um ID e um produto, né? Porque esse produto aqui é o que vai ser atualizado com o valor que tiver no banco de dados. Então, aqui eu faço um for each, eu percorro, né, todos os meus produtos e procuro se tem um ID que seja igual a um ID que esteja lá nos meus elementos dos produtos. Então, se tiver, né, eu troco todos os dados pelo produto que eu passei como parâmetro. E o delete recebe o ID, né, e filtra. Né? No caso, esse filtragem aqui, ele verifica todos os elementos que são diferentes do meu ID que eu passei. Então, ele vai criar um novo array, né, com todos os elementos diferentes. Por quê? Porque eu quero remover esse cara. Né? Então, removo esse cara que é diferente. Percebam, pessoal, não estou fazendo nenhum tipo de validação dos dados. Né? Claramente, você deve fazer. Né? Então, por exemplo, esse produto aqui tem preço menor do que zero? Preço menor do que zero não pode. Então, todos esses tratamentos aí depois a gente vai, né,
dar umas pinceladas aí para vocês. Mas aí perceba que isso é tudo regra de negócio, né? Não tem nada a ver com o Node em si. Né? Tem a ver com as regras de negócio que você vai pensar para a sua aplicação. O nome não pode ser vazio, né? O preço não pode ser vazio. Então, você pode tratar aqui no seu service. Beleza? Dada a resposta do meu service, né? Aí eu me utilizo o controlador. Eu gero a resposta aqui em 400, e algum 404, ou então 201, 202, 203, assim sucessivamente. Então, baseado no que vai vindo do teu service, tu mexe no teu controlador. E é por isso que fica muito bem separado, né? Então, aqui nas regras de negócio, aqui só para controlar. Aqui no caso, né, é um modelo, mas é mais um domínio, que aqui foi mais para exemplificar. E é isso. Alguma dúvida dessa parte arquitetural? Então, deixa eu mostrar para vocês, né? Claramente que só falta 5 minutos. Algumas coisinhas aqui a mais. Só para mostrar esse service funcionando, certo? Então, vamos lá. Então, aqui no meu service. Não, aqui no meu controller. Controller. Perceba que o meu controlador está fazendo só isso aqui, né? Não faz nada demais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou importando o produto, aqui, né? A partir do meu Product Model. Estou importando um service, né? E desse service, eu estou criando aqui instanciando um objeto, né? Product Service. Certo? E agora eu vou alterar esse miolo aqui dentro. Certo? Então, para esse miolo, é só fazer o seguinte. Ó, eu vou tirar esse status code. Não precisa, que aqui era só para exemplificar. No lugar aqui desse JSON que eu estou passando, vou passar o próprio Product Service get all. Por quê? Porque aqui é um get. Né? Então, quando eu der um get, né, chamar o verbo get do meu HTTP, né, o método get, então ele já cai aqui e essa requisição, né? No caso, eu não vou precisar dela, por quê? Porque um get é só para retornar, eu poderia fazer alguns tratamentos. E a resposta, eu estou mandando um JSON com esse conteúdo. O que é esse conteúdo? Um get all do Product Service, que, se você lembrar, é exatamente o meu array. Certo? Então, vamos testar. Então, vazio. Por quê? Porque não tem nada, né? Faz total sentido. Então, vamos lá. Então, é o get. Aqui é onde começam as brincadeiras. Né? Então, para o post, né? O que eu vou fazer? Vou copiar aqui direto. Então, o get está criado. Aí eu vou fazer agora o post. Né? Post. Então, também é uma requisição e resposta. E no meu res.json, eu poderia até retornar alguma coisa. Aqui, no caso, eu nem estou retornando. Por quê? Porque eu não falei que ia retornar. O meu add aqui, ele não retorna nada, né? Mas eu posso retornar se eu quiser. Então, vamos lá. Depois eu posso até fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Ó, Product Service, vai chamar agora o add, passando como parâmetro. O que o add espera como parâmetro? Um produto. Né? Então, new product, que é exatamente esse cara. E o que esse new product espera? Né? Ele espera um nome e um preço. Então, está aqui o nome, está aqui o preço. Então, a partir da minha requisição, eu estou passando, então está aqui o rec, que agora a gente vai usar ele, no corpo dele. Por quê? Porque ele é um post, então não é um parâmetro. É um post, que eu, no body, né? Ele vai vir um name, né? Por quê? Porque isso eu sei que eu vou passar. Então, aqui eu tenho que passar isso aqui para ele, né, agora. Então, aqui são body preço e o body name. Então, passa aqui como parâmetro, certo? E ele vai criar um produto. Uma vez que ele criou um produto, ele adiciona no service.
Então é isso. Mas perceba, eu não criei uma rota para esse post, né? Então eu vou criar agora. Então eu vou vir aqui, ó. No lugar de um get é um post. E no lugar desse router get é um post. Então agora eu sei que eu estou trabalhando com o método post do meu roteador. O caminho é exatamente o barra, por quê? Porque segue o padrão do REST, né, que a gente está criando. E no lugar de um get é um post. Então ele sabe que tem que cair aqui. E ele vai chamar tudo isso. Então vamos lá. Então aqui no meu Postman, vou fazer um post, né? Um body, raw, do tipo JSON. Então name, conecta, isso, price, 12. Beleza? Então eu vou lá mandar. Not found. Ah, tem que ser para products, né? Products. Mandei aqui um erro. Name is not defined. Deixa eu ver aqui. Name não foi definido. Products. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Outro post. Conecta. Vou ver um exemplo aqui. Products. Name não foi definido. Export, post. Deixa eu ver aqui no meu controlador. Deixa eu subir aqui novamente. De modo. Outros. Está correto. Product controller post. Post. Vai para o nome. Correto. Deixa novamente. Testar o get. O get está indo. Outro. Name. Price. Ah, espera aí. Então, uma partezinha aqui que pode estar faltando. Ah, tá faltando uma partezinha aqui. Eu esqueci de colocar nos slides. Essa é a configuração. Então, ó, aqui no app, você precisa, né, colocar essa função de Midway para dizer que ele vai receber JSON, né, e essa parte que sai para a parte de codificação da URL é para também receber JSON a partir dela. Então, agora funciona. Então, se eu dar aqui um send, ó, perceba, não retornou erro. Se eu vier aqui, ó,
ele inseriu caneca e o preço e com ID. Né? Se eu vim aqui no meu Postman, é um get, ele aparece também. Então eu posso fazer um outro post, em vez de caneca, blusa UFC, R$ 30. Eu dou um send, se eu der um F5, então tem a caneca e tem uma blusa. Um detalhe, né? E como está em memória, né? Então se eu fizer isso aqui, ó, eu só atualizar o código, vamos supor que eu, sei lá, eu tenho esse console bem aqui. Então, uma vez que eu salvar, né, aquele restart, consequentemente, são meus dados. Né? Então, um de trabalho em memória é isso. Só que tem a vantagem de que para testar é muito simples. Né? Você não precisa do banco de dados, não precisa configurar o banco de dados. Então, está tudo disponível aí para você. E é isso. Então, quando for na quinta, né, eu mostro o restante, mas o restante, se você seguir aqui os slides, né, é mais algumas coisas a mais, mostrando os outros métodos para fazer o update, o delete, mas é a mesma analogia, né? O método HTTP e o código. Então, a mesma ideia. Beleza? Aí, com a aula da quinta, aí vocês vão estar aptos a fazer a atividade 4. Aí já fica... E o massa dessa, não sei se perceberam, né? Que aí você já vai ter tanto o front quanto o back. Né? Então, é treinar, treinar, treinar. Já vai estar com o backzinho criado. Quem quiser utilizar já, né? Eu coloquei no meu GitHub. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui está o link. Exatamente desse código que eu estou fazendo. Vou colocar aqui, ó. Então, já dá para ver o código, as estruturas. É bem similar. Né? Falta alguns detalhes aqui. Aqui só falta uma linhazinha, que é o do CORS, que eu vou explicar na próxima aula, na quinta. E é isso, hoje se estendeu, hein? Sim, ó, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar, pessoal. Beleza? Então é isso. Valeu aí pelos persistentes. Obrigado.